Bom dia, segunda-feira. Vamos convidar mais alguém para estarmos conosco na nossa live hoje. Já vou colocar o tema aqui para nós. Porque você sabe o que precisa fazer, mas não faz, hein? Precisa fazer, mas não consegue mudar. Tema da live dessa manhã. Mas não consegue mudar. Bom dia, Camille Reis, seja muito bem-vinda. Bom dia, seja muito bem-vinda, hein? Mas não consegue mudar. Esse é o tema da nossa live dessa manhã, dessa segunda-feira, para começarmos aí a nossa segunda-feira. Não consegue mudar. Pronto. Prontinho. Vamos convidar mais alguém? Vamos encaminhar os aviãozinhos aí para mais pessoas. Enquanto você encaminha aí, eu vou encaminhar aqui também. Vamos caminhar para o maior número de pessoas a nossa live hoje, em plena segunda-feira, para que mais vidas sejam atingidas e transformadas, hein? Em nome de Jesus. Isso aí, pronto. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Deixa eu mudar aqui. Aí, agora sim, ficou melhor. Bom dia, bom dia. Gente, esse é um tema que realmente é muito pertinente aos nossos dias atuais. Quantos de nós queremos mudança em algumas áreas da nossa vida? E em alguns você vai falar assim, Natália, eu preciso de mudança em todas as áreas da minha vida. E a pergunta já é, né? Você está começando a fazer o que precisa ser feito? Ou você está aí nessa zona de conforto, procrastinando há muito tempo? E você está procrastinando há muito tempo e não consegue sair, né? Então essa live ela é para você. Essa live ela vai ficar salva e essa live ela é para você. Mas antes de começar a nossa live, existe uma pergunta para mim e para você. Existe uma pergunta. Aquela frase, né, que todos nós falamos. Segunda, eu começo. Segunda eu começo, agora vai, dessa vez vou mudar, dessa vez eu vou conseguir mudar, dessa vez eu vou mudar. E há quanto tempo você vem falando essa mesma frase? Há quanto tempo você vem verbalizando essa mesma frase? Segunda eu mudo, agora vai, dessa vez eu vou mudar. E alguns dias você voltou exatamente para o mesmo lugar. Você tenta, mas não consegue. Você se propõe, mas não consegue. Então essa live, ela é para você. Quero te convidar a convidar o maior número de pessoas para essa live, para que realmente venha mudar, dar o primeiro passo em mudar realmente essa realidade. Hoje nós vamos entender realmente aqui na nossa live que por que mudar realmente um comportamento, mudar um hábito, mudar uma mentalidade, porque realmente ter mudança não depende somente da força de vontade. Claro que depende da força de vontade, claro que depende do seu posicionamento, claro, nós vamos tirar, né, esse mérito, mas não depende somente. E eu quero mostrar isso para você, né, unindo realmente a ciência e a fé sobre o comportamento com base bíblica, né, como realmente nós conseguimos, através do nosso posicionamento, ser moldados, através do nosso posicionamento, sermos alimentados e realmente ter essa mudança. Natália, é muito difícil. Não é fácil, mas é possível. E existe realmente uma mentira muito perigosa que vem sendo contado para nós adultos. Existe uma mentira muito perigosa que vem sendo realmente colocada na nossa mente. Existe essa mentira. E se eu realmente conseguisse? E se eu realmente conseguisse me posicionar? E se eu realmente conseguisse fazer o que tem que ser feito? E se eu realmente quisesse? Eu vou conseguir? O querer, ele muda a sua história? O querer realmente, ele vai mudar todo o teu hábito? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Porque nós, seres humanos, não vivemos, a gente não vive apenas de decisões.
Claro que as nossas decisões, elas nos dão destino. Elas nos dão destino, mas muitos de nós, até hoje, se não realmente estivermos curados e curadas, nós vamos viver constantemente uma repetição de padrão. E vai dizer o quê? Que você é preguiçoso, que você é preguiçosa. Vai colocar a culpa no teu temperamento. Claro que os temperamentos ajudam, tá bom? Mas nessa manhã o Senhor te convida a tomar as rédeas na sua vida, né? E realmente, se você não tem resultado das suas metas, você tem resultado dos seus hábitos. Então, quais os hábitos que você vem construindo? Quais os hábitos que você vem tentando há anos mudar e não consegue? E fala assim, eu sou preguiçoso, sou preguiçosa, por isso que não consigo. Mas existe realmente uma construção, existem mecanismos de defesa que fazem eu e você continuarmos paralisados naquele lugar. Há quanto tempo você falou que ia começar na segunda? Há quanto tempo você falou que agora ia ser diferente? Há quanto tempo você falou, agora vai. Deus vai me ajudar nessa área e agora vai. Mas chega na terça, chega na segunda tarde, chega na quarta, você realmente já decidiu. Então eu quero te abrir os olhos nessa manhã que existem alguns hábitos, sim, que nascem de crenças. E crenças que realmente você e eu tivemos experiências. A crença de não merecimento, a crença de ter que ficar provando o tempo todo, de ter que ficar provando o tempo todo. Exemplo simples, vamos dar um exemplo simples, que acontece toda segunda-feira, né? O homem e a mulher sabe que precisa o quê? Ela sabe que precisa emagrecer. Sabe que não é nem por estética, mas que é realmente pela longevidade. Sabe que precisa emagrecer pelos exames. Sabe que precisa emagrecer porque não vai ter um infarto, que não vai ter um AVC. Então realmente sabe que precisa sair desse lugar. Exemplo 2. Sabe que precisa sair de um relacionamento abusivo. Sabe que se continuar nesse relacionamento abusivo, independente do relacionamento agora, seja amoroso, enfim, independente do relacionamento, sabe que se continuar dentro desse relacionamento amoroso, vai continuar o quê? Sofrendo. Sabe que precisa perdoar, mas não perdoa, porque o perdão ele é o quê? Libertador. Sabe que precisa mergulhar nas profundezas para conseguir perdoar, mas não mergulha. Sabe que Deus já colocou ao teu coração que você pode abrir um negócio, que você pode dar um passo em direção ao seu negócio, independente do negócio agora. Não estou falando de negócio físico só não, de empresarial, mas enfim, você sabe do que eu estou falando. Mas você fica o quê? Procrastinando. Você fica procrastinando. Sabe que às vezes precisa até fazer terapia para desbloquear tudo isso aqui que eu estou falando, né? Que precisa mergulhar dentro de você num processo terapêutico, mas continua procrastinando. E tudo que você realmente sabe que precisa fazer, sabe que se você começar hoje vai te dar destino, só tá o quê? Só tá te levando mais longe do que realmente as promessas vão acontecer, de viver as promessas, de viver os propósitos, de viver nos detalhes. Porque realmente você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sabe o que precisa se posicionar, mas não consegue. E aí acontece o quê? O conhecimento e a crença do merecimento, ela vai te transformando o quê? Em ficar sozinho. Em ficar sozinho e em ficar sozinha. Então olha isso, você sabe que precisa começar. Sabe o benefício do começar. E aqui eu dei alguns exemplos para você. Eu vou relembrar, desde o emagrecimento, desde sair de um relacionamento tóxico, desde se posicionar para as suas vontades, desde começar a dizer mais não, e você não começa. E você continua procrastinando. E você continua procrastinando. E você fala assim, aquela famosa frase, né? Natália, acho que eu tô travada. Sim, você pode estar travada. Natália, acho que eu tô bloqueada. Sim, você pode estar bloqueada. Natália, realmente eu sou fraca. Mas a frase que eu quero deixar para você nessa manhã é que se você tá travada, é porque existe algo dentro de você que precisa ser curado. Você não precisa mais sustentar
esse tipo de comportamento. Porque ao sustentar esse tipo de comportamento, você continua paralisada. Ao sustentar esse tipo de mentalidade, você continua paralisada. E nós sabemos que realmente, né, pensamento é um ensaio da ação, lembra? Então, realmente, o que você vem pensando, o que você vem falando sobre você mesmo? Quais destinos você vem dando através da sua palavra, de você para você mesmo? A Bíblia nos diz que as nossas palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. A neurociência confirma que o nosso cérebro, ele acredita em tudo que nós falamos. Então, olha isso. O que você vem falando de você para você mesmo? O que você vem falando de você para você mesmo? Que você pode, que você consegue, que mesmo que se você cair hoje, você vai levantar. Mesmo que você não conseguir hoje ou nessa manhã, você vai levantar. Mesmo que se você não fizer da maneira perfeita, você vai fazer o feito. Lembra da frase? É melhor o feito do que o perfeito. Como psicanalista, nós realmente sabemos, né, nós terapeutas, nós sabemos que realmente o nosso cérebro, ele ama a previsibilidade. Ele ama saber o que vai acontecer. Ele ama estar no controle. Ele ama aquilo que ele já conhece, mesmo sendo ruim. Olha isso, gente. Ele ama aquilo que que ele já conhece, mesmo sendo ruim. E mesmo sendo ruim, como ele já conhece, ele considera o quê? Seguro. Por isso, não sai desse lugar. Mas realmente existe no contexto cerebral a neuroplasticidade. O que é isso, Natália? A neuroplasticidade. A neuroplasticidade que realmente o nosso cérebro ele tem o poder de gerar novos pensamentos, novos hábitos, novos comportamentos e você consegue sair desse lugar. E isso realmente, dentro da neuroplasticidade, se ela não está realmente alinhada ao que você quer mudar, mesmo que você continue nesse lugar, vai gerar o quê? Um circuito de recompensa. E o que é um circuito de recompensa? Você continua repetindo padrões, você continua repetindo comportamentos. Mas se você decide mudança, se você decide, decisão. Mas, Natália, eu estou bloqueada por dentro, mas eu decido, não consigo. É aí que você realmente precisa entender o que está acontecendo aí dentro, né? Mas se você decide, vai gerar uma nova neuroplasticidade, vão gerar novos insights, vão gerar novos pensamentos e realmente vai gerar um novo circuito de recompensa. Natália, o que é um novo circuito de recompensa? Pensa, vamos só pensar na leitura de um livro, num exercício físico, não começar um processo de liberação de perdão. Pensa, a hora que você consegue executar esses pequenos atos que você se propôs a fazer, desde o dar check na tua lista de afazeres, o teu cérebro ele fala assim, consegui. Consegui no simples, olha isso. Eu gosto muito de dar essa frase nos atendimentos. Faça o simples, faça o básico. Que realmente, ao fazer o simples, ao fazer o básico, o teu cérebro ele gera esse mecanismo de recompensa e vai gerar dentro de você, olha, se eu conseguir ler 3 páginas de um livro hoje, eu consigo ler 4 amanhã. Se eu conseguir fazer 10 minutos de caminhada, 30 minutos de academia, quer dizer que eu consigo fazer amanhã mais 40 minutos, mais 20 minutos, ler mais páginas, conseguir realmente continuar trabalhando dentro do meu coração o processo de perdão, de continuar trabalhando dentro do meu coração o processo de um sonho, de um propósito. Então quer dizer que eu consigo. Consegue entender que a mudança e o hábito, ela é uma construção. Mas se você não está conseguindo realmente sair dessa construção e se ver nesse circuito que você se considera travada, eu quero te dar a notícia que existe algo dentro de você que te impede de romper. Que existe algo dentro de você que te impede de sair desse lugar. Porque você se vê o quê? O tempo todo repetindo os mesmos comportamentos. E ao repetir o mesmo comportamento, você fica no mesmo lugar. Só que nesse mesmo lugar que você repete os comportamentos, se você decidir
repetir os comportamentos, mesmo não querendo e descobrindo as suas travas e bloqueios, é o lugar que vai te dar destino. Então a pergunta nessa manhã é: o que pesa mais? O que pesa mais? Você continuar nesse mesmo lugar que se chama frustração, esse lugar se chama frustração, ou você realmente decidir romper e viver uma nova história? Ainda dá tempo de 2026 ser o ano da sua vida. Ainda dá tempo de 2026 você começar a desfrutar das promessas que Deus te prometeu. Ainda dá tempo. Natália, as minhas promessas, os meus propósitos, os meus projetos, eles vão precisar de algum tempo para ser construídos. Sim, não vai ser do dia para a noite. Claro que não vai ser. Não podemos ser hipócritas, não é verdade? Mas pensa bem, se você começar hoje, mesmo que seja na tua mentalidade, mesmo que seja na tua mentalidade, se você começar hoje, em dezembro você vai estar diferente. Se você começar hoje, imagine 6 meses, que é dezembro. 6 meses mudando a tua mentalidade. 6 meses investindo no teu hábito. 6 meses fazendo o que precisa fazer sem vontade. Sem vontade. E 6 meses investindo em descobrir o que está acontecendo dentro de você. 6 meses investindo em descobrir o porquê que você se permite ficar nesse lugar. Pronto. Vamos pensar a curto prazo. 6 meses. A sua vida ela é transformada. Ela é transformada. Não tem como. Não tem como. Tudo que você investe tempo, ele cresce. Já viu essa frase? Tudo que você bota empenho, cresce. Tudo que você coloca a sua energia física, psíquica, espiritual, cresce. Se você investe tempo lendo, você vai gostar cada vez mais de ler. Se você investe tempo lendo a Bíblia, você fica cada vez mais espiritual. Se você investe tempo fazendo exercício físico, pronto, você fica com mais saúde, consequentemente vai emagrecer. Então, se você investe 6 meses na sua transformação, não tem como. Não tem como. Acompanho isso todos os dias no consultório. Acompanho isso todos os dias nos atendimentos. Pessoas que decidem investir tempo, pessoas que decidem investir realmente nelas, que se colocam como prioridade, estão realmente voando, estão realmente desbloqueando. Eu me lembro que semana passada eu atendi uma paciente minha que ela está no lugar que ela sempre sonhou. Que ela está no lugar que ela sempre almejou, mas ela nunca conseguiu chegar nesse lugar. A Natália demorou para ela chegar nesse lugar? Demorou. Nada é assim, né? Nada. Só quando Jesus fala amém, né? E aí, para ele, nada é impossível. Mas a gente sabe que mesmo caminhando com Jesus, alguns processos na nossa vida vão ter que ser constantes. Por que vão ter que ser constantes? Porque para que quando chegar o cumprimento da promessa, para que quando chegar o cumprimento do teu propósito, seja no projeto, seja de Deus, seja no que você está almejando, você vai precisar de estrutura. Ei, presta atenção nisso, você vai precisar de estrutura para aguentar e para suportar o que vem depois. Você vai precisar de estrutura. E essa estrutura, ela é construída, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao caos. Nós vamos passar o caos. Não tem como, nós vamos passar. Então é por isso que realmente você precisa começar a decidir hoje. E é por isso que muitas pessoas vão para os relacionamentos, né? Falando de emagrecimento, mas vamos para o relacionamento. E é por isso que muitas pessoas repetem relacionamentos tóxicos. Sejam no relacionamento chamado casamento, seja no relacionamento chamado amizade, seja no relacionamento chamado ministério. Por isso que muitas pessoas repetem relacionamentos tóxicos. Por quê? Aquele lugar é um lugar de conforto para o teu cérebro. Repetem procrastinação. Repetem a autossabotagem. Há quanto tempo você vem se autossabotando? Qual área da sua vida que você continua se autossabotando, continua procrastinando e sabe que se você se posicionar nessa área, uau, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. E eu não estou falando em ser maior pro outro. Eu não estou falando em demonstrar pro outro. Mas eu estou falando em mostrar pra você mesmo.
Não se preocupe em mostrar para o outro. Não se preocupe em mostrar para ninguém. Se preocupe em realmente ser, primeiramente, simplesmente filha ou filho de Deus. Se preocupe realmente em não deixar o primeiro amor se apagar dentro de nós. E depois, como diz a palavra, todas as coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Mas Deus precisa do nosso posicionamento. Ele tem promessa para a minha vida e para a sua vida, mas se nós não nos posicionarmos, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E aí você fica nesse ciclo de frustração, autossabotagem, procrastinação, repetindo relacionamento tóxico, necessitando da aprovação do outro, necessitando da validação do outro, quando na verdade aquele que te criou te aprovou. Aquele que te criou te aprovou. Então, há quanto tempo mais você vai continuar nesse lugar? Essa é a minha pergunta para você nessa manhã. Há quanto tempo, há quantos anos você está nesse lugar e vem suportando, e não vem vivendo, sobrevivendo? Você vem sobrevivendo. Natália, como a neurociência ela explica isso? Que nós não conseguimos sair desse lugar. Por quê? O nosso cérebro, ele prefere o conhecido do que o desconhecido. Vamos para a ciência agora. O nosso cérebro, ele prefere o conhecido. O que é o conhecido aqui nessa manhã? Procrastinação, autossabotagem, relacionamento tóxico. Então isso aqui já é conhecido para o nosso cérebro nessa manhã. Ou outro comportamento que você já está tendo aí. Então, pronto, isso já é conhecido. Agora, se nós realmente introduzirmos um novo padrão, uma nova mentalidade, isso é desconhecido a nível cerebral. E tudo que é desconhecido vai fazer o meu cérebro e o teu cérebro sair da zona de conforto. E ao sair da zona de conforto, ele não quer, né, gente? Porque ele começa a gastar mais energia. Então, ele não quer. Ele vai nos fazer voltar para esse lugar a todo tempo. A todo tempo. E a pergunta é, há quanto tempo você vem lutando contra o seu futuro, quando na verdade Deus realmente quer cumpri-lo, ele, nas nossas vidas? Há quanto tempo você vem lutando contra a autossabotagem, a procrastinação, quando na verdade, se você se posiciona, você estaria vivendo o que você sempre sonhou. O que você sempre sonhou. Ou você começaria a construir, né? O que você sempre sonhou. E a pergunta é, há quanto tempo mais você vai decidir permanecer nesse lugar de frustração? De frustração. Natália, como sair desse lugar? A primeira palavra é decisão. Natália, mas você disse no início da live que nem tudo é decisão. Sim, nem tudo é decisão. Mas você precisa ter a decisão de se colocar em primeiro lugar e investir em você. Ter a decisão de se colocar em primeiro lugar e se permitir ter a mente, o interior, o emocional transformado. Ter realmente uma vida transformada. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, essa é a tradução que está para mim, mas transformai-vos pela renovação da mente. Há quanto tempo mais você vai ficar inconformado de estar nesse lugar, inconformado ou inconformada de ter as mesmas atitudes, mas não permite ter a mente renovada, não permite ter a mente transformada, não permite ter um novo hábito, não permite ser moldado, não permite ser curada, não permite entender, olha, eu realmente preciso perdoar aquela pessoa e não consigo, mesmo estando em Cristo. Mesmo realmente sendo cristã ou cristão, a minha mágoa é maior. O que ele ou ela fez para mim dói até hoje. E eu sei da importância de perdoar. Eu sei da importância física, científica, espiritual em me posicionar para perdoar. Mas eu não consigo. E essa é a hora de você realmente decidir a priorizar você. Essa é a decisão. Consegue entender? Essa é a decisão de não continuar nesse lugar. De não continuar nesse lugar. Porque nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo ele não fala transformai-vos mudando de cidade.
Transformai-vos comprando uma brusinha. Transformai-vos comendo. Transformai-vos buscando uma amizade nova. Transformai-vos buscando a aprovação das pessoas. Ele não diz isso. Ele diz o quê? Renovem a mente. Renovem a mente. Renova a mente. Porque a transformação, ela começa dentro de mim e de você. Porque muitas vezes nós vamos falar assim, vamos ser transformados. Eu vou buscar aprovação no meu líder. Eu vou buscar aprovação na amizade. Eu vou buscar anestesiar esse vazio com uma blusinha. Eu vou buscar anestesiar esse vazio comendo. Eu vou buscar anestesiar esse vazio, e nós vamos mais hards agora, com um vício. Enfim, quando na verdade a transformação ela começa interna. Começa interno, mas para viver essa transformação interna, você precisa decidir. Decidir e botar empenho. E a decisão, ela gera frutos. Ela gera frutos. O caminho é fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Porque realmente o caminho de tentar e não conseguir, ele é frustrante, né, gente? Ele é muito frustrante. E sabendo que você não está conseguindo somente por causa de você mesmo. Sabe o que acontece muitas vezes, que eu vejo diariamente nos atendimentos? Você que está aqui comigo, ou você que vai assistir essa live depois, você é muito bom em fazer as coisas pro outro. Nossa! Pede para você, deixa eu virar aqui um pouquinho. Pede para você fazer algo pro outro. Você para a tua vida para fazer as coisas. Não é verdade? Pede para fazer alguma coisa e você não consegue falar não. Mesmo não querendo, mesmo não podendo sair, agora você sairia. Mesmo não podendo cancelar sua tarde, você cancelaria. Ai, Natália, mas tem que ser empático. Não tô falando sobre casos graves, tá bom? Tô falando sobre o dia a dia. Né? Não tô falando sobre casos graves, não. Mas tô falando sobre o dia a dia. Então, quando diz respeito ao outro, você faz. E você faz no simples. E você pensa o quê? Não posso. Não posso dizer não. Ou mesmo querendo dizer não, né, gente? Você não diz. Mas aí quando chega na tua vez. Quando chega na tua vez, que você pode negligenciar, né? Na tua vez, você pode negligenciar. Primeiro, porque há autossabotagem. Segundo, porque o teu cérebro, tudo que é desconhecido, ele prefere o conhecido, mesmo que seja a zona de conforto. Então, quando chega na tua vez, você negligencia. Você fala, depois. Olha isso, exatamente assim. Essa sou eu. Eu sou eu. Bom dia, Viviane Couto. Seja bem-vinda. Quando chega na sua vez, você negligencia. Só que depois, você para e fala, nossa, perdi tanto tempo. Ou mexendo no celular, ou não fazendo nada. Poderia ter feito tanta coisa e não fiz nada pra mim. Olha isso. Faz tudo pro outro. E quando chega na sua vez, não faz nada. Não faz nada. Então é isso que realmente nós precisamos olhar para dentro de nós essa manhã. Que lugar, que estação você está hoje? Nós temos 4 estações. Qual é a sua estação nessa manhã? Identifique qual o lugar que você está nessa manhã. Porque ao identificar o lugar que você está nessa manhã, isso vai te trazer a visão de um todo. E ao ter essa visão de um todo, você vai conseguir ver os seus comportamentos assim como a Viviane. Assim como a Viviane viu. Eu sou exatamente assim. E por quê? Agora vamos descer na raiz agora. Vamos descer na raiz um pouquinho. Vamos mergulhar. Por que eu não posso falar não pro outro? Por que eu não posso falar sim pra mim? Por que eu não posso parar de ficar fazendo tudo pro outro? Por que essa necessidade de ser aprovado ou aprovada? Por que essa necessidade de comparação? Por que essa necessidade de aceitação? E existe um porquê. Existe um porquê. Mas nessa manhã,
Você precisa começar a se imaginar chegando nesse lugar de cura. A palavra de Deus vai dizer isso, Provérbios 23, verso 7. Assim como imagina em sua alma, ele é. Então, o que você vem imaginando e falando sobre você mesmo? Se são as raízes, se são algo mais interno, você precisa decidir se posicionar a cuidar de você. Invista tempo em você. Invista tempo em você. Invista tempo. Você investe tempo com tantas pessoas aí e não se empenha em você mesmo. Cuide da sua mente, cuide do seu espírito, cuide do seu emocional. Isso dá destino. Existe um livro da Joyce Meyer, grande Joyce Meyer, né? E ela diz nesse livro, nossa mente, nosso maior campo de batalha. Nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Como que tá a tua mente nessa manhã? Porque se você não sabe nem como tá a tua mente nessa manhã, aquela frase, né? Qualquer caminho serve, qualquer palavra serve, qualquer coisa serve. Eu vou fazer coisas para ser aprovada pela Natália, porque é isso. E quando chega na tua vez, você procrastina. Quando chega na tua vez, você fala, agora eu posso. Eu não preciso provar nada para ninguém. Quando na verdade você precisa provar para você mesmo que você consegue. Existe eu vou falar algum dos bloqueios aqui, né, que o tempo não permite, né? Existe o medo de fracassar. Muitas pessoas não estão tentando, não estão realmente saindo desse lugar. E só você sabe qual é o seu lugar nessa manhã. Muitas pessoas não fazem o que tem que fazer por ter medo de fracassar. E se eu errar? E se der errado mais uma vez? E se der errado? Gente, o cara que inventou a lâmpada, que ele tem um nome lá em inglês que eu não sei, né? Ele tentou quantas vezes? E você tentou uma ou duas vezes e já está querendo desistir. De você mesmo. Você está querendo desistir de você mesmo. O medo de fracassar, o medo... E se dá certo? Já teve esse medo? Nossa! E se dá certo? E se eu realmente me posicionar e der certo? Se eu começar a crescer nessa área, o que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, a Natália tá querendo se aparecer. Nossa, ela tá querendo se aparecer. Ela tá se mostrando pra todo mundo. Nossa, tá fazendo exercício físico, pra que isso? Nossa, ela tá começando a falar não. E se dá certo? Ei, o medo te afasta do propósito. O medo te afasta do propósito. Crenças familiares. Na minha família ninguém conseguiu. Na minha família ninguém conseguiu romper. Na minha família todos são assim. Na minha família tudo é desse jeito. Então, para mim, continua sendo assim. Repetição de padrão. Ou identidade. Crise de identidade. Você ainda se enxerga como uma pessoa antiga. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos novas criaturas. Comece a se enxergar e a tomar posse de ter que você é uma nova criatura. E que você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Inclusive, acreditar mais em você. Você tem potencial para isso. Ei, você tem potencial para isso. Você tem potencial para isso. Então, e continuar nesse lugar, permanecer, ou sair desse lugar, te gera o quê? Ganhos, mesmo que são inconscientes. A dor também gera um benefício, tá bom, gente? Gera. Triste falar isso, mas gera um benefício. Hoje estou buscando a minha cura para ajudar a curar com consciência. Já conseguiu, em nome de Jesus. Já declare que você é curada. Já declare que você vai ajudar pessoas, inclusive nessa sua dificuldade, viu, minha amada? Inclusive nessa sua dificuldade, né? Mas um exemplo, Natália, como assim a dor também gera benefícios? Gera sim. Dá um exemplo. Quem vive como vítima, muitas vezes recebe muita atenção. Muitas vezes fica assim, nossa, coitadinha da Natália, vamos lá visitar ela. Coitada da Natália, não fale assim com ela. Então ela fica no lugar de vítima. E quem procrastina? Quem procrastina evita enfrentar a possibilidade de falhar.
Evita enfrentar a possibilidade de tentar e dar certo. Então existem benefícios. Existem, mesmo que não pareçam benefícios, hein? Pronto. Natália, isso não é benefício, mas parece. Mas parece que inconscientemente você continua fazendo. Então, por isso, a importância de realmente da cura. Mas eu, Natália, acredito que as decisões são consequências da nossa identidade, as decisões são consequências do que eu e você acreditamos, e as decisões são consequências da onde eu quero chegar. Então, se você quer ser curada, você precisa tomar a decisão. As decisões são consequências. São consequências. E quem acredita que não merece, não vai sair desse lugar. Você merece sair desse lugar dessa manhã? Segunda-feira, você merece sair desse lugar? Porque se você não achar que não merece sair desse lugar, você sempre encontrará um jeito de voltar para esse lugar. Triste notícia, mas verdadeira. Primeira coisa, trabalhar a tua mente que você consegue. Segunda coisa, trabalhar a sua mente que eu mereço. Eu mereço ser magra. Eu mereço perdoar quem me fez mal, porque eu sei que isso está fazendo mal. Opa, está fazendo mal para mim. Eu mereço sair desse lugar. Eu mereço falar não. Eu mereço não fazer tudo para todo mundo mais. Porque eu não estou fazendo para a pessoa mais importante. E a pessoa mais importante nessa manhã é você. Depois de Deus. Ela é você. Consegue entender? A pessoa mais importante. Mas o problema é que a grande maioria das pessoas, elas esperam sentir vontade. Quem cresce na vontade, muitas coisas precisam da disciplina. A motivação, ela vem depois. A disciplina, ela vem primeiro. A motivação, ela vem depois. A ação gera um movimento. O movimento gera a confiança. A confiança gera a transformação. Vou repetir para você gravar isso nessa manhã. A motivação vem depois disso, tá bom? Vem depois. Primeiro vem o quê? A decisão. Então, a ação, a sua tomada de decisão, o que você precisa decidir nessa manhã, ela vai gerar um movimento. Natália, esse movimento é bom. Glória a Deus. Natália, esse movimento vai doer. Glória a Deus também, porque você vai gerar um movimento. Ao gerar um movimento, esse movimento, ele gera uma confiança. Tô conseguindo. E a confiança gera a transformação. E é essa transformação que Deus quer para nós. É essa transformação que Ele tem para nós. Consegue entender? E talvez nessa manhã, de verdade, talvez nessa manhã, você não precise ler mais um livro. Talvez nessa manhã você não precise de mais um curso. Não. Chega de obesidade de conhecimento. Talvez nessa manhã você precise enfrentar aquilo que está governando as suas emoções. Há anos. É isso que é essa decisão que você precisa tomar. É essa decisão. E eu quero deixar essa verdade para você e para mim nessa manhã. É essa decisão. Deus não chamou nem a mim, nem a você para viver. Ele nos chamou para viver o que Ele tem de melhor. Não nos chamou para continuar sobrevivendo. Ele não chamou você para continuar vivendo de passado. Mas Ele te chama nessa manhã para viver a transformação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Então tome posse dessa palavra nessa manhã. Tome posse realmente, né, do que o apóstolo Paulo está dizendo para mim, para você, através dessa palavra. E decida realmente terminar. Decida terminar. E se essa live falou com você, compartilha com pelo menos mais uma pessoa aí do seu direct. Compartilha com mais uma pessoa e realmente escreve uma única palavra para você mesmo. Hoje eu decido mudar. Hoje eu decido me posicionar. Preciso terminar psicanálise. Decisão. Arruma um horário no seu dia. E quando eu faço as mentorias com as psicanalistas, sempre falo isso. Decisão. Arrume um horário no seu dia e decida. Arrume um horário na sua semana. Arrume um horário que está dentro da tua realidade, tá? E decida começar. Decisão. Não existe outra maneira. Porque depois, com o passar do tempo, vai acontecer, né? Vai acontecer. Comece sem motivação. Porque depois vai gerar uma ação. Porque a transformação começa consciente, tá, gente?
com a tomada de decisão. E a decisão é sustentada por uma mente renovada. A decisão ela é sustentada por uma decisão de um coração alinhado com o que Deus tem para a nossa vida. Com o que Deus tem para a nossa vida. Lembra sempre disso. Se eu começar hoje, em 6 meses. Uau! Em 6 meses. Você vai voltar para contar para mim, Natália, 6 meses eu consegui perdoar. 6 meses eu consegui ou terminar o curso, ou dar um up nesse curso. 6 meses eu perdi uns quilos porque eu precisava emagrecer. 6 meses eu estou falando mais sim para mim e menos não. 6 meses eu parei de fazer as vontades dos outros e comecei a fazer a minha. Imagina 6 meses assim. Uau! 6 meses. 2026 ainda dá tempo de ser o ano da sua vida. Então, presta atenção nisso. Você não muda quando não aprende algo novo. Você muda quando decide abandonar a identidade antiga, os hábitos antigos, as palavras antigas, as crenças antigas e permita que Deus renove de verdade a sua mente para você viver o que Ele tem para mim, para você viver o que Ele já preparou para você. Tome posse desse versículo nessa manhã. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura e eu tenho uma mente renovável. E a ciência confirma isso, que quando nós nos posicionamos, o nosso cérebro faz neuroplasticidade e isso é renovação da mente, tá bom? Então, se permita nessa manhã a viver essa transformação, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, Deus abençoe, em nome de Jesus, viu? Curta, compartilha a nossa live, vou deixar ela salva aqui no feed para vocês. E qualquer dúvida, é só me chamar no direct ou no link da bio. Beijo no seu coração, excelente semana, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a tua mente e que continue sendo uma semana abençoada em nome de Jesus, hein? Invista tempo, mas invista tempo em Deus e em você, hein? Você vai ser o maior beneficiado ou a maior beneficiada aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus.